É um prazer enorme poder compartilhar algumas reflexões com você hoje. Quero falar sobre algo que é, na minha opinião, a base de tudo o que realmente importa na vida, algo que a Bíblia apresenta de forma tão clara e amorosa, a nossa condição como pecadores e a maravilhosa aceitação da salvação que nos foi oferecida por Jesus Cristo. Este é um caminho que, quando trilhado com o coração aberto, transforma completamente a nossa perspectiva e a nossa eternidade. Para entendermos a salvação, precisamos primeiro entender o ponto de partida, que é a nossa própria realidade. A Bíblia Sagrada nos diz que todos nós estamos na mesma condição, sem exceção. O livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, declara: "Pois todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus." Essa passagem é direta e inegável. Ela nos mostra que o pecado não é apenas um deslize ocasional, mas uma condição inerente a todos os seres humanos. É como se houvesse uma marca em nossa natureza que nos impede de atingir o padrão perfeito e glorioso de Deus. O termo pecar aqui significa errar o alvo, falhar em cumprir a vontade e o caráter moral de Deus, que é absolutamente santo. Desde o início, desde a primeira falha de Adão e Eva, essa falha se tornou parte da herança humana. Essa realidade do pecado tem consequências sérias. O livro de Romanos, novamente, no capítulo 6, versículo 23, nos dá o diagnóstico e o prognóstico. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A primeira parte, o salário do pecado é a morte, não se refere apenas à morte física, mas principalmente à morte espiritual, que é a separação de Deus. Pense em um salário. É algo que ganhamos como resultado direto do nosso trabalho. Da mesma forma, a morte é o resultado direto e merecido do nosso pecado. Isso pode parecer duro, mas é a verdade sobre a justiça de Deus. Ele é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Nossas fraquezas e nossas escolhas nos afastaram dele, e a dívida que contraímos é a separação eterna. Se pararmos para pensar, é fácil ver o pecado e a injustiça no mundo ao nosso redor. Mas o primeiro passo crucial para entender a salvação é reconhecer essa realidade em nosso próprio coração. Precisamos parar de olhar para o que os outros fazem de errado e começar a olhar honestamente para nós mesmos. A Bíblia nos ajuda nesse exame interior. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, lemos: "O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?" Esta é uma descrição forte da dificuldade que temos em enxergar a nossa própria maldade e a nossa inclinação natural para o erro. Nosso coração, por natureza, tende a nos iludir, fazendo-nos pensar que não somos tão ruins quanto a palavra de Deus diz que somos. O apóstolo Tiago nos explica como o pecado nasce e se desenvolve em nós. No capítulo 1, versículo 14 até 15, ele diz: "A tentação acontece quando somos arrastados e seduzidos por nossos próprios maus desejos. Então, esses desejos dão à luz o pecado, e o pecado, uma vez maduro, gera a morte." Note que a origem do problema não está fora de nós, mas dentro. É o nosso próprio mau desejo que nos atrai. Isso sublinha a nossa responsabilidade e a profundidade da nossa condição. Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por natureza. É por isso que precisamos de algo mais do que boas intenções ou um esforço próprio para melhorar. Este reconhecimento da nossa condição é fundamental, porque nos leva a um beco sem saída. Se o salário do pecado é a morte, e se somos todos pecadores, então qual é a esperança? A esperança, bendita seja, não está em nós, mas em Deus. É aqui que a segunda parte do versículo de Romanos, capítulo 6, versículo 23, brilha com toda a sua luz, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra-chave aqui é presente gratuito. A salvação não é um salário, algo que podemos merecer. É um presente, algo que recebemos sem mérito algum. A salvação foi providenciada através de Jesus Cristo. Ele é o centro de toda a narrativa bíblica. Jesus não foi apenas um bom professor ou um grande profeta. Ele foi Deus se fazendo carne e habitando entre nós, como nos diz o livro de João no capítulo 1, versículo 14. A palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, a glória do Filho único vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus veio para fazer o que nós, por causa das nossas fraquezas e do nosso pecado, jamais poderíamos fazer: viver uma vida perfeita e, mais importante, morrer uma morte sacrificial. A Bíblia é muito clara sobre o propósito da morte de Jesus na cruz. Ele estava ali não pelos seus próprios pecados, pois ele não tinha nenhum,
mas pelos nossos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, lemos uma das afirmações mais profundas da fé cristã: pois Deus fez de Cristo, que era sem pecado, o sacrifício por nossos pecados, para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que houve uma troca maravilhosa. A nossa culpa, a nossa condenação foi colocada sobre Jesus, e a justiça, a retidão de Jesus foi creditada a nós quando cremos. Ele levou sobre si o salário que nós merecíamos, a morte, para que pudéssemos receber o presente que não merecíamos, a vida eterna. O livro de Isaías, escrito centenas de anos antes de Jesus nascer, descreve profeticamente esse sacrifício. No capítulo 53, versículo 5, ele diz: mas ele foi ferido por causa de nossa transgressão, esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esta é a essência do Evangelho. A paz com Deus, que estava perdida por causa do pecado, foi restaurada por meio do sofrimento de Cristo. Ele se tornou o nosso substituto. Aceitar essa salvação é um ato de fé. Não é algo que se faz por meio de rituais ou de um conjunto de boas obras. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 até 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelas coisas boas que fizemos, para que ninguém se orgulhe. Perceba a ênfase. A salvação é um presente, uma dádiva imerecida de Deus, a sua graça, e a única maneira de recebê-la é através da fé. Mas o que significa ter fé? Não é apenas um assentimento mental concordar que Jesus existiu. A fé bíblica é confiança, é entregar a sua vida, é um abandono da confiança em si mesmo e uma transferência total de confiança para Jesus Cristo. É crer de todo o coração que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para pagar a sua dívida de pecado. O livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, nos diz o que é necessário para essa aceitação. Se você declarar publicamente com a boca: Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É um ato que envolve tanto o reconhecimento interior no coração quanto a confissão exterior com a boca. A ressurreição de Jesus é a prova final de que o sacrifício foi aceito por Deus e que ele tem poder sobre o pecado e a morte. Sem a ressurreição, nossa fé seria em vão, como diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17. Mas o fato é que ele ressuscitou, e isso garante a nossa esperança da vida eterna. Ele não está mais na cruz. Ele está vivo e é o Senhor. Ao aceitarmos a salvação, entramos em uma nova relação com Deus. Não somos mais seus inimigos, mas seus filhos. O livro de João, no capítulo 1, versículo 12, nos afirma: contudo, a todos que o receberam e creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Este é o milagre da regeneração, de nascer de novo, de receber um novo coração e uma nova natureza que deseja agradar a Deus, mesmo que ainda lutemos contra as nossas fraquezas. Portanto, o caminho para entender que você é pecador e aceitar a salvação é um caminho de reconhecimento sincero e de rendição cheia de fé. Primeiro, olhe para a palavra de Deus e aceite o diagnóstico sobre a sua condição. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Segundo, olhe para a cruz e para a ressurreição, e reconheça o presente incomparável. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por fim, renda-se a esse amor, creia em seu coração e confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor. Não há nada que você precise fazer para merecer isso. A única coisa que você precisa fazer é aceitar esse presente de Deus, crendo que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados. E para finalizar, o convite ainda está de pé, e é para hoje. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 lemos: pois ele diz: no tempo aceitável eu o ouvi, e no dia da salvação o socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não há necessidade de esperar. A salvação, a paz com Deus e a vida eterna estão disponíveis neste exato momento, pela fé em Jesus Cristo. Se gostou do assunto, deixe seu like e se inscreva para receber novos vídeos.